Olá, vamos dar continuidade à meditação no conteúdo da carta à Laodiceia. No capítulo 3 aqui, o verso 16, tem uma frase que gostaríamos de pensar nela. Estou a ponto de... Veja, essa frase que Jesus vem dizendo à Laodiceia, estou a ponto de... O que será que estaria para acontecer? No conteúdo do texto já vem a informação. Estou a ponto de vomitar-te de minha boca. A gente pode ir olhando dentro da palavra, né, dentro da narrativa, desde Gênesis, a gente vai ver momentos da história da humanidade, né, neste conflito que existe entre o bem e o mal, em que Deus também está a ponto de fazer alguma coisa. Um posicionamento de Deus decisivo, né, diante de um quadro onde as possibilidades de resgatar, de alcançar, de mudar aquilo foram já apresentadas, foram recusadas pela humanidade. Então, aquilo que Deus estava a ponto de fazer, Ele vem a fazer. E traz na vida das pessoas ali envolvidas grandes mudanças. É o caso do dilúvio, né? O homem estava se afastando, se afastando, se afastando de Deus. Houve um momento em que, para o povo, para os contemporâneos ali de Noé, aqueles que participaram do dilúvio, esta frase era uma realidade. Estou a ponto de enviar um dilúvio. E o dilúvio veio. Infelizmente, né? Para aqueles que viviam ali, e felizmente para que o projeto de Deus de salvar a humanidade pudesse ter uma continuidade a partir de Noé e sua família. O mesmo acontece no caso de Sodoma e Gomorra. As pessoas estavam se afastando, se afastando, se afastando de Deus, né? Nos dois casos, tanto no caso do dilúvio como de Sodoma e Gomorra, existe uma frase que é apresentada ali para caracterizar as pessoas, né, no período do dilúvio ali, antediluvianos ali, que pessoas eram más continuamente, o mal era contínuo na vida daquelas pessoas. Então Deus ele tem que fazer alguma coisa para que o projeto de salvar a humanidade possa ter continuidade. E aconteceu também no caso de Sodoma e Gomorra. Quando Jesus ele informa, né, Deus informa a Abraão do seu projeto com respeito a Sodoma e Gomorra, ele demonstra, né, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de compreender o quanto o mal ele toma conta do meio em que a gente está inserido, de certa forma. Porque ele fica pensando, mas vais destruir os bons com os maus, o justo com o ímpio? Deus não. Ele questiona, mas se lá tiver 50 pessoas justas, daí eu não destruo. Se tiver 45, se tiver 40, se tiver 35, se tiver 30, se tiver 25, se tiver 20, se tiver 10. Então, esta argumentação de Abraão demonstra essa nossa incapacidade de percebermos o quanto o mal, o pecado, está tomando conta de determinados ambientes. E aqui na nossa frase de Apocalipse, né, quando Jesus diz, estou a ponto, ainda não aconteceu. E ele vai apresentar, e nisso nós gostaríamos de meditar hoje, ele vai apresentar a saída para aqueles que não querem participar deste vômito, que Deus está a ponto de vomitar. Ele diz assim, né, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Mas antes disso acontecer, ele vem apresentando qual seria a solução. E aonde aqui no texto ele apresenta isso? Está tanto na forma com que ele se identifica ali na igreja, quanto na promessa que ele faz. Então podemos pensar no texto, e tanto no seu início, quando Jesus está se apresentando, quanto na conclusão da mensagem, quando ele faz uma promessa aos vencedores. Nesses dois extremos está a solução para aqueles que querem, em Laodiceia, não serem vomitados por Deus. Como que ele se apresenta então? Ele vai dizer assim, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que essa apresentação nos traz? Essa forma com que Jesus se apresenta, né? Ele diz assim, ó, a mensagem que vai ser transmitida vai em nome de quem? Ele diz, vai em nome do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, do princípio da criação de Deus. Qual é a beleza desta apresentação? Aqui Jesus ele está dizendo, o que é o Amém? O Amém é a parte final, né? É a conclusão, é quando tudo já foi exposto. É comum, né? Tanto nas orações quanto nas pregações na igreja, depois que aquele que está comunicando a mensagem, seja pela oração, ou seja pela pregação, exposição da palavra, quando ele disser um amém, lá no final, ele está dizendo, ó, tudo foi apresentado. A ideia é esta, a informação é esta. Então quando Jesus se apresenta como o amém, ele está se identificando como aquele que está no final do processo.
né? Tudo foi apresentado. Quando ele diz assim, a testemunha fiel e verdadeira, ele está invocando também um outro momento na história. Hebreus, no capítulo 1, verso também 1, ele vai dizer assim, 1 e 2, né? Vai dizer que outrora Deus falou através dos profetas, né? Através dos pais, de muitas formas e de muitas maneiras. E que nos últimos dias, este mesmo Deus se comunica conosco através de Jesus. Então Jesus, ele é identificado ali pelo escritor de Hebreus como a testemunha, a comunicação, o portador da mensagem de Deus. Então ele é a testemunha fiel e verdadeira. Jesus, quando andou por este mundo, quando ele ensinou, quando ele pregava, quando ele curava, ele está, em todas as suas ações, sendo a principal testemunha do céu, a testemunha fiel e verdadeira. E quando a gente pensa na parte final da apresentação de Jesus, né, o princípio da criação de Deus, então, o agente pelo qual, né, todas as coisas foram criadas, ou seja, se eu pegar essa informação, o princípio da criação de Deus, em que momento da história ela vai estar nos levando? No princípio da história. Então, com esta apresentação que Jesus diz, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus, ele transmite uma mensagem de estar presente com os seres humanos no passado, na criação, né? Num passado para nós um pouco menos distante que a criação, que é o período que Jesus andou neste mundo, e no final do conflito. Em todos os momentos, Jesus esteve conosco. E ele está trazendo essa informação para uma igreja que precisa tanto de algo, porque estou a ponto de vomitar-te, para reverter este quadro tão crítico que é o feito à igreja de Laodiceia. Jesus se apresenta como aquele que esteve a todo tempo acompanhando o povo de Deus. Então, se eu pensar numa pessoa que foi vitorioso no passado, vamos pensar em Abel. Por que ele foi vitorioso? Porque Jesus estava com ele. Se eu avanço um pouco mais na história, penso em Noé. Por que ele foi vitorioso? Ele se diferenciou dos seus contemporâneos ali, porque ele estava com Deus. Abraão. Por que ele foi? Porque ele era amigo de Deus. Moisés. Veja, Jesus mesmo, ele se apresenta aqui em Êxodo, quando Moisés é chamado no episódio da sarça. E ele é chamado para ser o mensageiro de Deus, né, o instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro no Egito. Moisés pergunta, quando eles questionarem quem é o Deus que te enviou, então qual é o nome, qual é a forma com que eu vou te apresentar? Ele vai dizer aqui, e disse-lhes Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então veja, no contexto em que o povo de Israel iria ser liberto do Egito, eles deveriam olhar para Deus como, quem é este Deus que está nos libertando? É o Deus que andou com Abraão e deu a ele a vitória, né? Que andou com Isaac, que andou com Jacó. E quando Jesus se apresenta aqui na introdução à carta de Laodiceia, que ele vai levantar as dificuldades terríveis que existem em Laodiceia, que ele vai dizer que por tais dificuldades estou a ponto de vomitar-te de minha boca, ele se apresenta como aquele que esteve com os seres humanos que venceram desde o princípio. Por quê? Porque ele é o Amém, então ele está no final. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, então ele esteve andando com a humanidade aqui em pessoa. Ele é Emmanuel, Deus conosco. E ele é o princípio da criação de Deus, ele está lá no início da história da humanidade também. Então todos os que venceram, em todos os momentos, foram vitoriosos. Por quê? Porque estavam com Jesus. E daí este mesmo Jesus, que é a causa, né, que é aquele que possibilita a vitória do ser humano, ele está aqui na promessa de Apocalipse, batendo a nossa porta. Veja o que diz o verso Apocalipse, né, no capítulo 3 ainda. Na promessa, a partir do verso 20, né, um texto extremamente conhecido. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando a gente olha para esse texto ele é utilizado, né, muitas vezes para aquele que está pregando o evangelho, para que alguém aceite ao evangelho, né? E pode-se fazer esse uso. Mas aqui o contexto não é de alguém que precisa aceitar ao evangelho, que Jesus está na porta dele, não. Aqui Jesus está na porta de alguém que, teoricamente, já aceitou o evangelho. Já faz parte da igreja, porque as cartas são escritas à igreja.
ao anjo, né, ao líder, ao mensageiro que está. Ó, essa é a mensagem que eu estou para a igreja, para alguém que já aceitou Jesus. E este é o drama de Laodiceia, né? Porque se alguém supostamente já aceitou Jesus, por que aceitaria Jesus novamente? Mas ele chama a nossa atenção dizendo, ó, eu estou à porta e bato. Ele quer chamar a nossa atenção, quer que a gente perceba. Ele diz assim, quem ouvir a minha voz. Quando a gente pensar em alguém estando à porta, existe um lado triste nesta frase. Eu estou à porta. Por que é triste? Porque se alguém está no lado de fora de uma porta, significa que a pessoa não está dentro, né? Mas existe um lado bonito também, que o lado de fora de uma porta, e pensando nessa porta assim, onde não existia antes um portão, um muro, nada, uma porta que da rua você já tem acesso a essa porta. Então estar à porta batendo significa o quê? Que aquele que bate está o mais próximo possível de entrar na casa. Então todo o percurso, todo o obstáculo que poderia ter ou precisaria ser vencido por aquele que está do lado de fora já foi vencido. Ou seja, toda a parte que caberia a Jesus para entrar na sua vida já foi feito. E agora ele estando na porta significa que ali é o lugar mais próximo que ele pode estar, aonde depende apenas dele. A partir dali depende de cada um de nós. Se vamos ou não abrir a porta para que Jesus entre em nossa vida. Quando a gente pensar nessa ideia de alguém à porta, querendo entrar, a gente deve pensar na porta de um coração, né? Na vida de uma pessoa. Então é uma mensagem que é transmitida a uma igreja, que é Laodiceia, mas é uma mensagem que deve ser compreendida, aceitada individualmente, né? Cada pessoa tem que tomar a sua decisão. Não questionar, mas outros estão fazendo assim. Não, eis que eu estou à porta do seu coração, trato individual que Deus está tendo com esta pessoa, né? Eis que eu estou à porta e bato, diz Jesus, né? Esta ideia de estar à porta, bater, uma voz que chama, né? Uma voz que está nos chamando, ela vem já desde, temos aqui um texto em 3,15 de Hebreus, né? Onde vem dizendo assim, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Veja o texto, ele diz assim, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E o texto, ele diz assim, vai dar um exemplo de um momento passado, em que esta voz foi ouvida e os corações foram endurecidos, e chama este período de tempo da provocação. Então veja, é um texto que acompanha a história do povo de Deus desde o seu início lá no deserto. Então no deserto Deus fala ao povo, eles endurecem o seu coração. Davi, ele vai falar também, cantar este salmo, né? Se hoje você ouvir a sua voz, nos tempos de Davi, não endureça o seu coração como fizeram lá. O escritor de Hebreus, ele está falando novamente, né? Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. E o próprio Jesus, ele está em Apocalipse 3,20 na porta batendo. Quem ouvir esta voz, evidentemente é a última vez que esta voz para a humanidade estará soando, né? Somos a geração que tem a oportunidade de aceitar ou rejeitar, mas é pela última vez que esta voz está chamando individualmente. Abra o seu coração, permita que eu entre. Ele diz, cearei com você e você comigo. Traz uma ideia assim de que nós teremos as nossas necessidades preenchidas por Jesus, nesta ideia de cear. E Jesus também, por nos amar, tem uma necessidade de estar conosco. E nós preencheremos, se aceitarmos e abrirmos a porta do coração, preencheremos essa necessidade que Jesus tem. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ter esta sensibilidade para ouvir este chamado, abrir a porta e deixar que Ele organize a nossa vida, né, para enfrentarmos as dificuldades que vêm por aí para o povo de Deus. Que Deus nos abençoe para isso. Amém.